processos de escuta, discernimento comunitário e tomada de decisão fazem parte da dinâmica própria de uma igreja sinodal que caminha junto com o povo de Deus, enviado em missão. Neste vídeo, nos perguntamos como estes processos foram experimentados nas primeiras comunidades cristãs. Como elas enfrentaram as dificuldades da vida e da missão quando o cristianismo se espalhou para além das fronteiras da Palestina. Como o consenso chegou e amadureceu. Que luzes trazem para a caminhada sinodal da igreja hoje? Abordamos, em particular, um dos eventos que marcou a caminhada do movimento cristão nas primeiras décadas. Uma importante reunião cristã, cujo tema foi a legitimidade da missão aos gentis e a sua admissão à comunidade cristã. As duas comunidades mais influentes das origens do cristianismo, Jerusalém e Antioquia, enfrentaram este desafio não isento de complexidade e conflito. Nesta Assembleia foram alcançados acordos básicos que garantiam a liberdade para a missão aos gentios. Todos os lados concordaram que a propagação do Evangelho entre os gentis foi um dom de Deus e que Deus trabalhou igualmente em Pedro e Paulo. O consenso alcançado, no entanto, encontrou dificuldades rapidamente. Em Antioquia, um sério conflito eclodiu quando, de acordo com Pablo, Cefas e outros judeus cristãos pararam de compartilhar a mesa com os cristãos gentios por medo, alguns da parte de Santiago que tinham vindo para a cidade. De acordo com a opinião da maioria dos exegetas, o conflito terminou com a promulgação de um decreto impondo aos cristãos gentios as regras que os estrangeiros eram obrigados a observar no seio de Israel, de acordo com Levítico 17. Estes fatos, tão importantes para o caminho da igreja nas origens, têm duas versões que são parcialmente semelhantes, mas também muito diferentes uma da outra. Narrado nos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, e outra na Carta aos Gálatas, capítulo 2. O chamado Concílio de Jerusalém constituiu, como recorda a Comissão Teológica Internacional, um acontecimento sinodal no qual a Igreja Apostólica, no momento decisivo do seu caminho, vive a sua vocação sobre a luz da presença do Senhor ressuscitado em vista da missão. As decisões tomadas foram tomadas pelo discernimento, com base no consenso adotado na escuta obediente de todos ao Espírito. O processo vivido em seus diferentes momentos e com as dificuldades que tiveram que enfrentar constituiu um paradigma para a caminhada sinodal da Igreja ontem e hoje. As três correntes mais importantes das origens representadas por Pedro, Tiago e Paulo foram ensaiadas em processos de escuta, diálogo e discernimento, até chegar a decisões diante da nova realidade comunitária e missionária, levantada pela integração dos pagãos no seio das comunidades cristãs, até então, em sua maioria, judaico-cristãs. Cada uma das versões traz elementos que iluminam e encorajam o caminho da sinodalidade da Igreja atual. Uma abordagem crítica das origens é uma referência obrigatória, muito esclarecedora e instrutiva para a fé cristã dos nossos dias. A pluralidade existente, com os conflitos que trouxe consigo, convive com um desejo inegável de comunhão. A versão dos Atos dos Apóstolos, escrita cerca de 30 ou 40 anos depois dos acontecimentos, já tem uma perspectiva do que aconteceu quando esta obra foi escrita na segunda geração cristã. Já havia um reconhecimento mútuo da tradição petrina e paulina, e importantes consensos haviam sido alcançados. Os fatos oferecem uma visão harmoniosa
pirenaica idealizada das tensões mais graves do cristianismo neste momento. Eles coletam a fase final do processo de discernimento, ignorando as fases conflitantes. A versão de Paulo revela claramente as dificuldades do discernimento, os conflitos, os problemas a assumir na vida real das comunidades, os consensos alcançados. Gálatas é um texto que revela a paixão de Paulo e reflete a dura polêmica do apóstolo com os judaizantes. A continuação, nos concentraremos em cada um desses testemunhos preservados no Novo Testamento. Tentaremos refletir as possibilidades que eles abrem para a construção de uma igreja sinodal, contando também com as dificuldades que esses processos acarretam. Ambas as histórias requerem uma leitura com as advertências críticas pertinentes. Cada um, no seu contexto, oferece dados esclarecedores das diferentes dinâmicas eclesiais de acordo com as circunstâncias e os interesses. Começamos com a versão de Atos 15. Os capítulos anteriores revelam um crescente impulso missionário entre os gentis sobre a ação do Espírito. Capítulo 10 a 14. Começa com Pedro, que proclama o Evangelho e batiza Cornélio e a sua família, entendendo que Deus não faz acepção de pessoas e que o Espírito foi derramado sobre os gentios. A igreja de Antioquia continua a evangelização dos gentios e Paulo e Bernabé, então, a empurra em uma grande escala. A integração dos gentios levantou uma questão importante sobre como gerir, do ponto de vista da salvação, a relação entre a herança judaica e a novidade cristã. Este debate fundamentalmente identitário é abordado no chamado Concílio de Jerusalém. Como Margarete afirma, se o encontro na casa de Cornélio constitui o ápice fisiológico dos atos, o Concílio Apostólico de Jerusalém constitui o seu cume eclesiológico. A opção missionária levou a profundas transformações no caminho das primeiras comunidades cristãs. A Assembleia Conjunta realizada em Jerusalém e narrada neste capítulo 15, começa lembrando o conflito em primeiro lugar. Lembra da forte briga e discussão que surgiu em Antioquia entre Paulo e Bernabé e alguns da Judeia, que, sem o consentimento dos líderes da igreja de Jerusalém, exigiam que os cristãos praticassem a circuncisão e observassem a lei mosaica para serem salvos. Esta ação desestabiliza e perturba seriamente a comunidade de Antioquia. Em segundo lugar, o capítulo 15 lembra a decisão da comunidade de que a comunidade toma de enviar a Paulo, Bernabé e alguns outros a Jerusalém para discutir a questão. O conflito afeta a identidade e a missão da igreja. Uma visão teológica, uma concepção de fé e salvação estão em jogo. Também da vida em comunhão. De acordo com os fatos, a diversidade não é um obstáculo para desvislumbrar desde o início o desejo de caminhar juntos, abordando a gestão de conflitos. De fato, a comunidade de Antioquia envia uma delegação à comunidade de Jerusalém para discernir o assunto. E esta, juntamente com seus líderes, os recebe e acolhe, iniciando o processo até que o consenso seja alcançado, além de opiniões e práticas divergentes. A Assembleia começa por destacar a dureza do conflito. Ali mesmo, os antióquios narram tudo o que Deus fez com eles, expressando sua convicção da colaboração entre eles e Deus. Por outro lado, a parte contrária defende a necessidade de circuncisão e a observância da lei mosaica para a salvação. Para Lucas, o debate resultante da discordância é necessário. Revela-se
Aí, o verdadeiro fundamento da fraternidade. É possível traçar os princípios fundamentais da identidade da comunidade. A partir desse momento, começa o discernimento, em que participam os apóstolos e os anciãos, mas também a comunidade. Embora haja alguma confusão no texto de Lucano, mais tarde fica explícito que a comunidade reage ao discurso de Pedro e também faz parte da decisão final. Disse-se que os apóstolos, os anciãos e toda a comunidade decidiram. O texto lucano dá prioridade, no entanto, às interações recíprocas entre os representantes das três grandes correntes eclesiais, Pedro, Tiago e Paulo com Bernabé. E visualiza toda a assembleia com os homens irmãos tornando as mulheres invisíveis, como por outro lado, é habitual em Lucas. A estrutura da narrativa lucana, então, descreve o processo até que a decisão seja tomada. O discernimento comunitário consiste nos elementos essenciais da escuta e do diálogo, participação dos representantes e membros da igreja. Leitura crente da experiência e abertura à novidade do Espírito. A releitura da Escritura, bem como o consenso alcançado, que implica uma disposição para a comunhão e sessões mútuas, que enche a todos de alegria e paz. O Espírito se faz sentir na diversidade de vozes. É no conjunto desses onde a comunidade capta o que o Espírito quer comunicar-lhe, tudo de acordo com a sua própria condição e função, definida na busca conjunta da vontade de Deus, deixando-se guiar pelo Espírito numa matéria tão nuclear como a que tem em mãos. Indiscutivelmente, a Assembleia de Jerusalém vai se desenvolvendo como uma conversa espiritual. O Espírito está presente naquela entidade que é gerada quando uns e outros falam, escutam-se mutuamente e diálogam. O Espírito desce sobre esse meio e o torna fecundo. Ao mesmo tempo, emerge dali, tornando possível um verdadeiro discernimento espiritual na busca do consenso. Como eles estão se desenvolvendo croquetamente. Essa conversa espiritual, quais são os elementos a destacar em todo um processo de discernimento da narração dos fatos? Em primeiro lugar, se dá prioridade à escuta recíproca dos relatos de fé dos representantes das três correntes mais importantes das origens. No momento, Lucas dá voz apenas às vozes mais conciliadoras. Não ouvimos vozes dissidentes. Antes de tudo, Pedro fala. Esta é uma testemunha que relata as suas experiências em uma chave crente e tira as conclusões que derivam dela. Os acontecimentos tornam-se relevância para ele o que aconteceu na casa de Cornélio e experiências fundadoras de Pentecostes. Desde o primeiro, expressa sua profunda convicção de que Deus deu testemunho em nome dos não-judeus, conferindo-lhes o Espírito Santo assim como nós, diz. Na casa de Cornélio, revelou-se a universalidade da salvação. Porque Deus não discrimina entre judeus e gentios, e assim confessa. Com o segundo, ele recorre a uma experiência fundante, Pentecostes. Isso destina-se a tornar todos conscientes de que o nascimento da igreja é a obra somente do Espírito. Finalmente, Pedro exorta a não resistir ao Espírito para tentar a Deus, defendendo a autoridade da lei para os não-judeus, e convida os judeus cristãos a revestir da origem da sua fé, para identificar nela o dom da graça, em vez da adesão à lei. Cremos, diz, ter sido salvos da mesma maneira que foram pela graça do Senhor Jesus. Então, Bernabé e Paulo, e tornam a palavra que são ouvidos por toda a Assembleia. Mais uma vez, narram sua experiência de mediação, os sinais e maravilhas que Deus fez através dele.
que têm sido escolhidos para semear a salvação no coração humano. Certamente, Paulo e Bernabé contariam a conversão dos pagãos de Antioquia, da Síria, e do Sérgio Paulo e dos gentios de Antioquia, da Pisídia, e de Listra, a dos gentios também em Icônio. Eles também devem ter acrescentado, sem dúvida, a alegria que despertou entre os judeus cristãos a notícia da conversão dos pagãos. Finalmente, Tiago, um dos irmãos de Jesus, que sucedeu a Pedro à frente da igreja de Jerusalém, toma a palavra. Ele também compartilha a visão de Pedro e ratifica suas palavras consolidadas pelas notícias de Paulo e Bernabé sobre a atitude de Deus na evangelização dos gentios. Não só expressa sua opinião, senão que comunica uma decisão legal. Seu argumento é baseado nas Escrituras. E aqui introduzimos o segundo componente no processo de tomada de decisão, que é a reinterpretação das Escrituras. Santiago usa uma citação de Amós, capítulo 9, para justificar a recepção divina dos não-judeus, e que foi referida por Pedro. Simeão chama e o leva, dizendo que os profetas concordam com isso. A formulação oferece uma chave hermenêutica muito importante. A prioridade é dada à ação de Deus, revelada na narrativa anterior de Simeão e confirmada por Bernabé e Paulo. É esta experiência revelada através da narração lá que dita como a escritura deve ser entendida. Tiago escolhe o único texto que no Antigo Testamento, de acordo com os anos 70, a invocação do nome divino é aplicada às nações pagãs, sem passar pela circuncisão. O texto grego transforma um oráculo de restauração davídica, segundo o qual Israel se tornaria senhor do inimigo edomita, em uma profecia da busca universal de Deus. Desta forma, Tiago afirma que a vinda dos gentios a Cristo realiza a promessa de universalidade da salvação feita desde os tempos antigos aos judeus. A lei e a circuncisão, marcas da identidade de Israel, são substituídas pela fé salvadora, nascida da ação do Espírito Santo. Seu argumento é decisivo para a resolução do conflito. Insiste em não impor o jugo da lei aos cristãos gentios e, portanto, não condicionar seu acesso à salvação. Este é o seu direito. Ao mesmo tempo, Tiago expõe alguns requisitos para assegurar a comunhão com os judeus cristãos. Não só a comensalidade, mas, fundamentalmente, a convivência. As 4 abstinências prescritas movem-se no plano da ética e não da soteriologia, e com elas trata-se também de garantir os direitos dos judeus cristãos. Isto reforça a coesão das comunidades cristãs multiculturais. Por outro lado, o recurso a estas normas éticas, em nenhum caso com valor soteriológico, adotam a igreja de antigas raízes e tradições, evitando assim ser rotulada como superstição no mundo antigo. Terceiro componente. Os apóstolos e os anciãos, autoridade sobre toda a igreja, tomam a decisão. O texto de Lucano diz que parecia bem uma fórmula impessoal, comum em grego, que equivale a decidir. E fazem com um consenso unânime da comunidade que participou desde o início no processo da escuta, diálogo e discernimento. E contando também com o Espírito que tem sido o protagonista desse caminho e na decisão tomada. Juntos, eles decidem enviar uma carta contendo o decreto com as abstinências de natureza ética e nomeiam para isso uma delegação composta por Paulo e Bernabé, por Judas, Bernabé e Silas.
A descrição detalhada da delegação faz parte da estratégia de resolução de conflitos. A aprovação unânime daqueles que foram desacreditados, ou seja, Barnabé e Paulo, cuja dedicação à causa de Jesus Cristo, o Senhor, é explicitamente afirmada. A presença de Judas e Silas, por sua vez, confirma a comunhão entre Jerusalém e Antioquia. A delegação entrega a carta a toda a igreja de Antioquia, que a recebe com alegria por causa do encorajamento que lhes foi comunicado de Jerusalém no caminho empreendido de enculturação da fé. A presença estável de Judas e Silas, profetas que consolam, fortalecem, ensinam e pregam a palavra de Deus, é o fim do processo de decisão making e decisão taking na história lucana. Uma história que, como já dissemos, é idealizada e que privilegia o aspecto harmonioso deste concílio de Jerusalém. Passamos agora para as dificuldades no discernimento e no consenso na primeira geração cristã. Nós nos concentramos no relato do Concílio de Jerusalém, escrito por Paulo na primeira geração cristã e preservado em Gálatas 2, versículo de 1 ao 10. O contexto da lembrança paulina está relacionado com os problemas que a igreja na Galácia está enfrentando. Pouco depois do Concílio de Jerusalém, por volta dos anos 50, os judeus cristãos chegaram à Galácia exigindo a circuncisão dos cristãos gentios, ou seja, parece que a decisão unânime tomada em Jerusalém, de acordo com os fatos, não havia sido tão aceita. Pablo se opõe fortemente. Ele considera que isso viola a verdade do Evangelho. Ele qualifica como anátema qualquer um que pregue um evangelho diferente daquele que o recebeu. Sua versão de Assembleia Jerusalém, muito diferente da dos fatos, foi um encontro entre ele, Bernabé e Tito, com os notáveis de Jerusalém, Santiago, Cefas e João. Não houve envolvimento da comunidade, pois ele diz que era privado. O consenso alcançado foi, de fato, muito frágil e se quebra por muito pouco tempo. Paulo expõe seu evangelho, ou seja, sua teologia da salvação sem a lei, não descreve nenhum processo de discernimento. E da leitura do texto paulino, parece que os notáveis teriam cedido mais ao sucesso missionário de Paulo e à promessa de contribuição financeira para a comunidade de Jerusalém, muito necessitada de ajuda. É claro, diz Paulo, Tito não foi forçado a ser circuncisado. E o apóstolo deixa claro que nenhuma condição lhe foi imposta, exceto a de lembrar dos pobres, que Paulo afirma ter procurado cumprir. Depois da Assembleia, eles retornaram a Antioquia, onde Paulo diz que um sério conflito irrompe. Cefas e outros judaicos cristãos param de compartilhar a mesa com os gentios por medo dos circuncisados. Alguns por parte de Santiago, quando antes o faziam. O apóstolo confronta Pedro diante de todos, porque eles não procederam de acordo com a verdade do Evangelho, e lhe dizem: se tu, sendo judeu, vive com o gentio e não como judeu, como forças os gentios a judaizar? O conflito de Antioquia não termina com o consenso entre Paulo e os judaizantes, como parece ser inferido, em vez disso, a partir dos fatos. Se Pedro e Bernabé o fizeram, razão pela qual Paulo certamente se separará deles, do último, e não por causa de João Marcos, como diz o livro de Atos. O conflito também revela outros dados muito importantes. A decisão
tomada no Concílio de Jerusalém de não impor a circuncisão como requisito para a salvação não foi aceita por todos. Como descobrimos pela presença de judaizantes tanto na Galácia quanto em Filipos, Paulo também não aceitou o chamado decreto do Concílio de Jerusalém, segundo o qual certas normas da lei judaica são impostas aos cristãos gentios. Nesta primeira geração cristã, Paulo rompe com Bernabé e Pedro, se distancia da igreja de Antioquia e começa sua fase como missionário independente. Como narrado no início da carta de Gálatas, a razão para uma ruptura foi porque Paulo considerou que o consenso alcançado em Jerusalém não havia sido mantido. No entanto, ele manteve seu desejo de comunhão, assumindo a responsabilidade pela coleta em favor dos pobres, quer chegasse a Jerusalém. Foi com ele o gesto com que se comprometeu com os responsáveis de Jerusalém e a expressão de comunhão entre as igrejas. Os fatos, no entanto, não lembram desse gesto, exceto, provavelmente, uma menção indireta e não muito clara no capítulo 21. É uma indicação muito provável de que o gesto com o significado de manter a comunhão com a igreja judaico-cristã de Jerusalém não teve o sucesso que Paulo teria desejado. Como outra parte, ele temia. As tensões e os conflitos continuaram ocorrendo no caminhar da igreja, nas origens, no consenso também. Foi construindo e amadurecido alguns tão importantes como o cânon do Novo Testamento. Exemplo de unidade na pluralidade e em que foram integrados textos que nas gerações anteriores seriam incompatíveis entre si. O dinamismo presente nas primeiras comunidades cristãs é o testemunho de como elas procuraram caminhar juntas, pondo em jogo seus dons, aprendendo pouco a pouco a gerir as dissidências e as dificuldades, experimentando diferentes práticas e processos não isentos de defeitos e abrindo-se sempre ao diálogo e à conversão, abrindo-se também ao Espírito que encoraja e recria a comunhão e a missão. Os testemunhos também nos permitem perceber como a missão tem sido a raiz e horizonte das transformações e desenvolvimentos da igreja. A leitura crítica dos relatos de Atos e Gálatas nos ajuda a compreender que o caminho sinodal não se reduz a um único evento, mas é um processo complexo e aberto que define a vida eclesial, que tem a ver com a dinâmica e as interações entre os membros da igreja e que, mesmo que o conflito não seja resolvido satisfatoriamente, é possível manter a comunhão e expressá-la criativamente, esperando para continuar amadurecendo os consensos necessários.